sempre. Amém. Palavra de Deus a qual nós queremos meditar neste momento, neste culto, são as leituras bíblicas do domingo de hoje, especialmente a leitura do Salmo, a leitura de Apocalipse e também a leitura do Evangelho de João, capítulo 10. Mas eu destaco como ponto principal, como versículo-chave dessa reflexão, a definição ou a caracterização daquelas pessoas que chegaram ao céu e quando se perguntou quem elas eram, então a resposta foi esta: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Prezados irmãos do Salvador Jesus, fazer uma viagem ao futuro é coisa de ficção científica, né? Alguns gostam de ir ao cinema para verem filmes de ficção científica, mas eu vou arriscar e vou convidar hoje vocês a nós fazermos uma viagem ao futuro que não tem nada de ficção científica. É uma viagem ao futuro e que é ao mesmo tempo a mais pura realidade que um ser humano pode experimentar ou viver. Vamos abrir uma janela e vamos vislumbrar, participar, verificar o que acontece no céu numa reunião que lá está havendo. Há um trono, ali Deus está, ao seu lado está o Cordeiro. O Cordeiro é alguém que tinha sido enviado à terra, alguém que tinha sido levado ao matadouro, alguém que tinha sido traspassado pelas transgressões dos pecadores, alguém que tinha sido moído pelos pecados e pelas iniquidades do ser humano, alguém que foi pisado, mas por causa das suas pisaduras muitos foram sarados, e foi morto, mas ressuscitou. E lá na terra alguém escreveu assim: ele, o Cordeiro, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E é exatamente agora, nesta reunião ali, quando há um trono e Deus ali presente e o Cordeiro ao seu lado, que esse Cordeiro agora está extremamente satisfeito, porque ali ele está vendo a conclusão final do seu trabalho penoso, do fruto daquele trabalho penoso. O Cordeiro, você sabe, letra maiúscula, é Jesus. Nesta reunião em que há um trono e em que ali está o Cordeiro, chega ao trono e diante do Cordeiro uma multidão. E então o texto bíblico diz que esta multidão vem de todas as partes da terra, de todas as partes do mundo, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. É muita gente, é tanta gente que não dá para quantificar. Por isso o livro de Apocalipse diz que são 144 mil. Obviamente é um número simbólico. 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000, que engloba todos os cristãos do mundo inteiro. Aquela multidão que vem de todas as partes do mundo, todos estão vestidos de branco. E o nosso texto diz que de repente eles com os anjos, então entrou um grande coral. E aquele coral canta assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E mais adiante eles voltam a cantar dizendo: amém, o louvor e a
anciãos, que está ali presente, faz uma pergunta: mas quem são estes? De onde é que eles vieram? Como ninguém sabe responder, então o próprio ancião que fez a pergunta, ele responde: vocês não sabem quem são estes e de onde eles vieram? Pois eu vou responder. E diz o nosso texto: são aqueles que vêm da grande tribulação, são aqueles que lavaram as suas vestiduras, são aqueles que as alvejaram com o sangue do Cordeiro. É preciso que nós entendamos aquilo que está se passando lá naquela reunião extraterrestre. Aqueles que passaram por muitas tribulações, aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, naquela reunião, eles tinham passado por muitas tribulações enquanto viveram no mundo, na terra. Tribulações que eles tiveram que enfrentar dia após dia, até poder chegar lá. Eles tinham ouvido, enquanto estavam na terra, alguém lhes tinha dito assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eles tinham enfrentado muitas perdas, quem sabe perdas materiais, tinham enfrentado perdas de entes queridos, eles tinham confessado o nome de Jesus e por isso sofreram muitas perseguições, zombarias, passaram por muitas provações e tentações. Tudo isso eram tribulações. Mas eles também tinham ouvido, enquanto estavam no mundo, alguém que tinha dito assim: ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Eram essas pessoas que passaram por todas as tribulações, que agora estavam ali, aquela multidão, diante do trono e na frente do Cordeiro. E com um detalhe importante: eles estavam vestidos de branco. Mas então nós temos aqui uma imagem absurda: eles estavam vestidos de branco, com roupas brancas que foram lavadas com sangue. Ora, se o sangue é vermelho, e se nós lavamos uma peça de roupa num líquido vermelho, ele vai ficar vermelho, não é verdade? Mas o texto está querendo dizer que quando pecadores são perdoados dos seus pecados, eles se tornam santos. E o branco é a cor simbólica do perdão, da santidade e da pureza. Aquela multidão que estava lá na frente, que teve as suas vestiduras lavadas, o que tinha acontecido com elas? Lavar as vestiduras, isso tinha acontecido quando eles creram que o sangue de Jesus perdoava todos os seus pecados, que eles agora eram novas criaturas e que eles agora podiam passar daquela vida em que estavam para aquele momento que ali estavam. Eles tinham consciência de tudo que tinha acontecido na sua vida, e por isso então aquela reunião agora continua, depois daquele povo ter sido identificados como aqueles que vieram da grande tribulação, são daqueles que tiveram as suas vestes lavadas, são aqueles que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Então o nosso texto diz assim, que eles então se colocaram de pé diante do trono, não precisavam mais dobrar os seus joelhos, eles agora não precisavam mais ter medo para estarem diante da presença de Deus e de Jesus. Eles estavam diante do trono, havia ali agora uma relação pessoal e direta com Deus, não havia mais ali agora sacerdotes, pastores, para intermediar o culto. Eles agora podiam ali dirigir o seu culto a Deus, e o texto diz assim, que eles estavam ali servindo a Deus de dia e de noite. Ora, se nós sabemos que no céu não haverá noite, então apenas podemos concluir que se eles serviam a Deus e ao Cordeiro de dia e de noite, é porque
plena e era sem cessar. E eles faziam ali uma confissão de fé. Eles diziam: Tu, ó Deus, és a única fonte de salvação. E o texto bíblico diz que naquele momento e a partir dali, aquelas pessoas jamais iriam passar fome, jamais iriam ter sede. O cordeiro, diz aqui, iria apacentá-las e iria guiá-las para fontes da água da vida. Uma reunião celestial no futuro, mas nada de ficção científica, graças a Deus. Podemos fechar a janela, meus irmãos, e podemos voltar para o dia 21 de abril de 2013, na nossa reunião de hoje. Quem não gostaria de fazer parte daquela multidão que se coloca diante do trono e diante do Cordeiro? Pois eu digo a vocês que nós fazemos parte, desde já, desta multidão que estará presente naquela reunião celestial. Porque se aquela multidão veio de todas as tribos, povos e raças, assim como os jovens cantaram, também naquela multidão teve gente que virá do Rio de Janeiro, ou de outro estado do Brasil, ou de qualquer parte do mundo. Hoje nós estamos ainda aqui, e ainda nós não ultrapassamos todas as tribulações. E hoje nós aqui ainda não conseguimos nos desvencilhar de todos os nossos pecados. Nós convivemos com os nossos pecados e enfrentamos muitas tribulações. Mas o Cordeiro está conosco. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Já hoje aqui, nós podemos de repente olhar para as nossas vestiduras e ver que elas são vestiduras brancas. Por quê? Porque Jesus nos cobriu com uma nova vestidura. Aliás, esta lavagem das nossas vestiduras, ela aconteceu no batismo, começou a acontecer no batismo. O batismo que é o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo que acontece hoje, que está acontecendo nesse culto aqui, nesse culto nós estamos vivendo o nosso batismo. Em primeiro lugar, quando nós chegamos diante do altar do Senhor e confessamos os nossos pecados, e afogamos o velho homem, e através da absolvição que nos foi anunciada, reviveu o novo homem em nós. A nossa vestidura, as nossas vestes, não importa a cor que nós hoje vestimos na roupa, na verdade elas são mais alvas do que a neve. Ou seja, a cada dia do nosso viver acontece um lavar de roupa suja. E é Jesus que efetua com o seu sangue o lavar de roupa suja, não deixando a roupa vermelha, mas deixando a roupa lavada. É por isso, meus irmãos, que vale a pena nós hoje darmos atenção para as palavras que nós ouvimos nas leituras da palavra de Deus. O Cordeiro, que naquela reunião está recepcionando aquela multidão, esse Cordeiro hoje, nesse culto, está sendo chamado também de Bom Pastor. O Bom Pastor que nos chama pelo nome. O Bom Pastor que nos convida para nós repousarmos em pastos verdejantes. O Bom Pastor que nos leva para águas de descanso. E vejam só que essas águas de descanso não são quaisquer águas. Aquele que bebe desta água de descanso que o Bom Pastor oferece, olha só o que o Bom Pastor diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a
comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue de Cristo sob pão e vinho, para perdão dos nossos pecados, para que as nossas vestimentas se tornem mais altas do que a neve. Hoje, aqui, a nossa fome pode ser saciada, a nossa sede pode ser eliminada, as nossas vestes são lavadas. E eu pergunto para vocês: será que isso já não é um pedacinho do céu que nós cristãos podemos aqui experimentar? Nada ainda para se comparar com a glória daquela multidão lá naquela reunião. Mas nós queremos chegar lá, porque enquanto estamos aqui nós somos peregrinos. Lá é o nosso lar eterno. Aqui ainda há muitas lágrimas, mas diz o nosso texto, lá a alegria é perene e total. Vale a pena, meus irmãos, nós darmos ouvidos à voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Ele tem tudo a nos oferecer, especialmente o sangue que lava as nossas vestes e que nos torna mais altos do que a neve. Continuemos a nossa caminhada. Aquela reunião do futuro não é ficção científica, meus irmãos, é a mais pura realidade para aqueles que creem no Cristo que deu a sua vida e que ressuscitou dos mortos. Vamos estar lá. Nós cremos. Esta é a nossa fé, é a nossa confissão, e nós queremos contar isso para mais pessoas, para que a multidão seja cada vez maior lá nesta reunião. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.